Como andar com Deus nessa terra de modo digno de Deus, correspondendo ao padrão de Deus. Nós já dissemos isso várias vezes, que o verso central de Levítico, a ordem central de Levítico é sede santos, como eu sou santo. Então, ele tem a ver com a nossa vida toda deve ser uma vida santa, quer haja pandemia, quer haja férias permanentes, em qualquer situação, em qualquer tempo, a nossa vida tem de ser uma vida santa. E nenhuma circunstância exterior a nós é desculpa para não termos essa vida santa, para não buscarmos essa vida santa, ou para aceitarmos ou nos acomodarmos com um padrão inferior ao padrão de santidade de Deus. Nós somos desafiados em toda circunstância a olhar para o Senhor e nos ajustarmos a Ele. Não tentar ajustá-lo a nós, não tentar moldar a sua palavra para dizer o que nós queremos que ela diga. A palavra tem de ser sempre autoridade sobre nós. Ela precisa nos governar. Deus nos governa por meio da sua palavra, que é a revelação da sua vontade, da sua pessoa. Nós não conheceríamos Deus se Deus não tivesse decidido revelar-se por meio da sua palavra. Imaginem se toda a revelação de Deus estivesse apenas nos olhos e nos ouvidos do povo de Israel, que esteve lá no Monte Sinai e ouviu Deus e viu o que Deus fez no monte. Nós não saberíamos, nós não teríamos a sua palavra. Imagine se a revelação de Deus fosse sido apenas ouvida pelos profetas e eles não a tivessem registrado. Nós não teríamos a revelação de Deus, logo nós não conheceríamos Deus. Imagine se os primeiros cristãos, aqueles que conviveram com o Senhor Jesus, tivessem ouvido os seus ensinamentos, tivessem ficado encantados com eles, tivessem sido ensinados, corrigidos, salvos, trabalhados, moldados, e nenhum deles tivesse registrado. Nós não teríamos revelação de Deus, permaneceríamos em absolutas trevas. Irmãos, graças a Deus, porque Deus revelou-se por meio da sua palavra, e da sua palavra escrita. Nós consideramos isso na última conferência da Unicristã, também em algumas aulas da Unicristã, e também já mencionamos aqui em alguma comunhão, que preciosidade é o fato de que a revelação de Deus está escrita, está nessa palavra, nesse que eu chamo de o livro antigo. Graças a Deus, nós temos na mão a palavra de Deus, que é a sua revelação. E é nessa palavra que nós vemos que Deus quer que nós sejamos um povo santo, como Ele é santo. Ele é o padrão para nós. Ele é a medida para nós. O mais santo, mais puro, mais consagrado irmão que você conheça, com certeza ainda está muito abaixo do padrão estabelecido por Deus, que é Ele mesmo. Então nós temos de voltar os nossos olhos para Ele, reconhecê-lo, conhecê-lo mais por meio da sua palavra e viver de acordo com isso. Bom, esse foi só um introito parentético. Vamos então para o capítulo 14 de Levítico. Vamos considerá-lo como temos feito com os outros capítulos. Não é uma exposição, versículo por versículo. Eu destaco alguns pontos, alguns tópicos, alguns trechos desse capítulo. Procuro apontar como ele era visto, como era praticado pelos judeus e de que maneira ele tem relação conosco, de que modo nós o praticamos ou o que nós aprendemos com isso. Então, esse capítulo começa mais uma vez com aquela expressão, depois falou o Senhor a Moisés dizendo, ou seja, Deus continua falando. Deus não para de falar, Deus não desiste de falar. Deus se comunica com o seu povo por meio da palavra. Pensem, seria muito mais fácil para Deus falar a todo mundo diretamente no coração, falar em sonhos,
falar numa grande visão que todo o povo visse simultaneamente, mas não. Deus fala com Moisés, que é o seu representante, e por meio de Moisés. Então, essa fala de Deus seria levada ao povo. Deus sempre operou, ou pelo menos em maior parte das suas ações, Deus operou no princípio da encarnação, no princípio de usar homens, como nós, como qualquer um de nós, homens falíveis, limitados, pecadores, falhos, às vezes covardes, às vezes tímidos, mas Deus usa o homem que ele criou, porque ele criou o homem para a sua própria glória. Ele usa o homem, então, como instrumento da sua revelação. Falou depois o Senhor a Moisés, dizendo: essa será a lei do leproso no dia da sua purificação. Então, no capítulo anterior, nós vimos como o leproso deveria ser examinado pelo sacerdote. Quando fosse confirmado que ele era leproso, ele devia ficar afastado do arraial e habitar só numa tenda, isolado da congregação. E, então, até o final do capítulo 13, era um caso sem solução. Né? Ele, quando estava leproso. Quando ficava curado, havia alguns casos em que ele era chamado de limpo, mas ele ainda está afastado da congregação. Então, por isso é necessária a purificação, como nós vemos aqui a partir do verso 2. Então, ele foi declarado limpo pelo sacerdote e agora precisaria passar por esse processo de purificação. E aqui diz que ele será levado ao sacerdote. Ele estava afastado do acampamento, como nós vemos no capítulo 13, verso 46. Todos os dias em que a praga houver nele, será imundo. Imundo está, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Então, o leproso não podia, assim, voluntariamente resolver que estava limpo e entrando pelo arraial para se encontrar com o profeta. Não, alguém precisava levá-lo até o profeta. Nós já vimos em capítulos anteriores que o sacerdote prefigura Cristo, porque o sacerdote é aquele que fazia intermediação entre Deus e o homem. Ele apresentava o homem a Deus. Então, por essa razão, o sacerdote prefigura Cristo. Lá no livro de Hebreus é bem detalhado que Cristo é o nosso sumo sacerdote. Então, aqui, irmãos, nós vemos em figura que ninguém vai a Cristo por si mesmo. Ninguém de seu próprio coração tem inclinação para buscar o Senhor, a fim de ser purificado. Isso é operação do Espírito Santo. O Senhor disse em João que o Espírito convenceria do pecado. O Espírito indica que se precisa de purificação, que é preciso haver reconciliação com Deus. Então, por isso ele era levado ao sacerdote. Mas esse ser levado não era lá dentro do arraial, porque ele ainda está imundo, ele ainda não foi purificado. Então, era um meio do caminho, porque o verso 3 diz que o sacerdote sairá fora do arraial. Então, havia algum lugar fora do arraial de Israel, fora do acampamento de Israel, onde o leproso estava e o sacerdote ia até lá. Então, o leproso era levado ao sacerdote que ia se encontrar com ele naquele lugar. Nisso, nós também vemos uma figura. Alguém já disse, eu não sei onde eu li isso, que quem ama facilita. E o Senhor Jesus facilitou para nós. Quando o Espírito Santo nos convence de pecado e nos inclina para o Senhor já está ali. De pronto nós podemos encontrá-lo. O filho pródigo, e aí se refere a um filho de Deus voltando, o filho pródigo vinha pelo caminho, mas o pai correu para alcançá-lo. Então, o Senhor está muito pronto para encontrar-se com aquele que deseja ser purificado, aquele que foi convencido pelo Espírito a ser purificado. E no verso 3,
o sacerdote sairá fora do arraial e o examinará. Nós vimos no capítulo anterior que muitas vezes é dito que essa era uma das funções do sacerdote, examinar. Nesse capítulo, como ele já foi dado por limpo, né, e ele trata da purificação daquele que é dado por limpo, então não há tantas menções a examinar. Então, examinará, e eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, e aqui nós lembramos que essa praga de lepra, não havia nenhuma prescrição relativamente a ela que dissesse respeito à medicação, à cura, não havia um tratamento médico para a lepra. Por isso, nós vamos ver mais adiante que há outro indício, essa lepra provavelmente se refere a um tipo de manifestação especial de lepra, como resposta à rebelião contra Deus, como resposta ao pecado. A lepra que surge por causa de uma atitude contrária a Deus, como nós vimos no caso de Geazi, do rei Uzias. E também de Miriam, né, que murmurou contra Moisés por causa do casamento com a mulher cusita. Então, aquele homem estava sarado, mas ainda não estava purificado. Ou seja, a sua possibilidade, a permissão para que ele tivesse comunhão com Deus e com o seu povo precisava ser restabelecida. Lembre-se, ele está lá fora do arraial, ou seja, não pode ter comunhão com os filhos de Israel e também não podia ir até o tabernáculo. Então ele precisava da purificação para poder ter comunhão com Deus e comunhão com o povo de Deus. Aí dos versos 4 a 6, nós vamos nos deter um pouquinho aqui, tem o método pelo qual era feita a purificação. Então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim e hisopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. E tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim e o hisopo, e os molhará com a ave viva, no sangue da ave que foi degolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes. Então o declarará por limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. Primeira coisa que nós precisamos fazer aqui, mais uma vez, é pensarmos isso sendo aplicado em Israel. Veja que processo complicado para a purificação do leproso. 2 aves vivas e limpas, então não eram das aves imundas, provavelmente uma pomba, uma rolinha, aquelas aves que eram aceitas como limpas, pau de cedro, ou seja, um galho de cedro, carmesim, um tecido de um vermelho bem vivo, e hisopo, que era uma plantinha bem pequena que dava nos muros. Então tem que pegar tudo isso. O sacerdote mandava alguém degolar uma das aves num vaso de barro sobre águas vivas. Então, havia água no vaso e esse vaso estava sobre águas vivas ou sobre águas correntes, como diz o verso 6. Então, tinha que degolar a ave sobre esse vaso, depois juntar o pau de cedro, o carmesim e o hisopo. A divergência entre os estudiosos se a ave viva era amarrada junto com isso ou não. Tá? Aparentemente não, porque diz que a ave era solta no campo. Então tinha que amarrar essas coisas, molhar com aquele sangue na água e depois borrifar isso sobre o leproso, sangue e água sobre o leproso, e soltar a ave viva. Veja que processo complicado que era. Nós vamos ver depois que isso tinha um objetivo didático para falar sobre a gravidade do pecado. Esse é o mesmo processo de purificação da lepra numa casa. A partir do verso 33, tem de novo, falou mais o Senhor a Moisés e Arão.
Então, aqui do verso 33, na verdade, se deveria começar um outro capítulo, né, como Levítico tem feito. Isso foi considerado um capítulo só por tratar do assunto da lepra. Mas agora aqui vai tratar de outro aspecto da lepra, que é a lepra de uma casa. Os versos 49 a 52, que falam da purificação da casa, usam esses mesmos elementos mencionados na purificação do leproso. As duas aves de sopo carmesim, o vaso sobre as águas correntes, sangue, enfim. O que são essas duas aves vivas? Ou, melhor dizendo, como podemos aplicar isso para vermos sentido nesse sacrifício para nós no Novo Testamento? Então, sempre tendo em mente que no Antigo Testamento isso era feito exatamente assim como está descrito. As duas aves vivas, irmãos, nós podemos dizer que são dois aspectos de Cristo. Lembra-se que Cristo mesmo, quando se aproximava de Jerusalém, ele não teve problema em se identificar com uma ave, quando ele disse que queria juntar os filhos de Israel como pintinhos debaixo das asas de uma galinha. Então, ele mesmo se identificou com aves. Então, essas duas aves, nós podemos dizer que são dois aspectos de Cristo. Um é o Cristo morto, que é a ave degolada, é o Cristo que verte sangue, e a ave viva é o Cristo ressurreto. O Cristo ressurreto foi aquele que ascendeu aos céus, representado pela ave que era solta pelo campo. Então, Cristo morreu, isso é um fato. Mas o mesmo Cristo ressuscitou. Cristo verteu o seu sangue, mas esse mesmo Cristo ressuscitou. Não tinha como fazer isso numa ave só, então isso foi representado, foi desmembrado em duas aves. E diz que o sacerdote ordenará, ou seja, o sacerdote dirá para alguém fazer esse sacrifício da ave. Por quê? Porque ele mesmo não fazia. Porque o ofício sacerdotal começava efetivamente ao ter sangue para oferecer. E aqui é importante notar também que não é um sangue de oferta, tá? Porque isso era feito lá fora do arraial. Não era feito no altar, não é um sacrifício aqui. Isso é um procedimento para a purificação. O sacrifício pelo pecado é feito depois, e aí sim, lá no tabernáculo. E esse vaso de barro, que é mencionado aqui no verso 5, nós podemos dizer que ele se refere a Cristo no seu corpo de carne. Lembra que Paulo usa aquela figura do tesouro em vasos de barro? O vaso de barro ali se referindo primeiramente a ele, o apóstolo, mas falando que é o Espírito Santo habitando no vaso de barro que somos nós, que é o homem. Então, esse vaso de barro pode se referir a Cristo no seu corpo de carne, porque foi num corpo de carne que Cristo morreu, e foi num corpo de carne que Cristo ressuscitou. A morte do Senhor foi física, e a sua ressurreição foi física. No primeiro século, havia aqueles que ensinavam que a ressurreição tinha sido espiritual, ou que Cristo teve a aparência de quem morreu. Não, ele morreu de verdade, assim como aquela ave morreu de verdade. E ele ressuscitou de verdade, assim como aquela ave voou livre. Isso era para ser feito sobre águas vivas ou águas correntes. E aí pensem em mais uma dificuldade, irmãos. Numa região desértica, não é necessariamente como nós imaginamos deserto, é um monte de duna de areia. Não, deserto se refere principalmente a um lugar ermo, a um lugar com poucos ou nenhum habitante. Pode haver regiões mais arenosas no deserto, mas também havia regiões com gramado, com árvores. Nós vemos isso mesmo na Escritura. Mas nem em todo lugar havia águas correntes. Então veja que dificuldade havia ali para a purificação do leproso. O que nós podemos entender desse o sangue ser vertido sobre o vaso de barro sobre águas correntes? Eu penso que a chave para isso está em Hebreus.
Hebreus capítulo 9. Hebreus 9, verso 14. Lendo do 13. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então, eu penso que essas águas correntes, né, uma parte dela tinha de estar dentro do vaso, depois ela era vertida sobre as águas correntes, indica esse oferecimento ao Espírito, de que fala lá em Hebreus 9. Irmãos, pelo fato de o Espírito ser eterno, a eficácia do sangue de Cristo também é eterna. Ela pode purificar a todos ao longo da corrente. Pensem no Espírito como uma corrente de águas, tá? Então, nós temos aqui uma corrente, tá? As águas continuamente passando, e nesse ponto aqui, essa ave é degolada e o seu sangue é vertido nessa corrente. Então, essa corrente carrega o seu sangue adiante. Na figura do leproso, ela só servia para a purificação dele. Mas na realidade do Novo Testamento, o Senhor Jesus verteu o seu sangue no Espírito Eterno. É por isso que hoje alguém é salvo pelo sangue que Cristo verteu na cruz do Calvário, quase 2000 anos atrás. O sangue tem hoje a mesma eficácia, não só pela sua pureza, sem dúvida pela sua pureza, mas não só, mas porque pelo Espírito, exatamente o mesmo sangue alcança qualquer pessoa ao longo da história. Graças a Deus por isso. Graças a Deus porque o Senhor Jesus não só morreu, mas ele se ofereceu no Espírito eterno. E por isso nós somos também beneficiados pelo seu sangue. Depois que é feito esse processo, a ave morta não é mais mencionada. Perceberam isso? Ela não é mais mencionada. Verteu o seu sangue, ela não é mais mencionada. Agora só a ave viva. Isso indica, irmãos, que Cristo está vivo. Cristo ressuscitou. Isso é indicado pela ave solta no campo, né? Não tem mais prisão. Lembram-se, são as duas facetas da mesma pessoa, que é Cristo. Morreu e ressuscitou. Tão vivo está ele que subiu aos céus, ele ascendeu aos céus. Então, essa ave viva representa esse aspecto do Cristo vivo, tá? Que ressuscitou. Então, graças a Deus pelo Cristo que morreu. Mas se Cristo não tivesse ressuscitado, como nós saberíamos da eficácia da sua morte? A ressurreição é como um recibo de Deus. É a comprovação de que Deus aceitou o sacrifício de Cristo, que o sacrifício de Cristo cumpriu tudo aquilo a que ele se propôs, tudo aquilo que Deus estabeleceu para ele. E aqui, voltando para o texto, e sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes. Espargia esse sangue que estava dentro do vaso sobre as águas correntes. Então, a purificação envolve tanto sangue quanto água. E aqui nós podemos, mais uma vez, recorrer ao Novo Testamento e vermos uma aplicação disso. A água aponta para a comunhão com o Senhor. Lembra-se da cena em João 13, que também aconteceu na noite que o Senhor foi traído e que ele lavou os pés dos discípulos? Ali, a ênfase não é purificação dos pecados, isso está relacionado com sangue, mas a ênfase ali é a limpeza da água para a comunhão com o Senhor, para termos parte com o Senhor, para podermos estar com o Senhor. Então, o leproso, ele tinha esse problema, ele estava fora do arraial,
E ele não podia mais ter comunhão com Deus. E não podia ter comunhão com o povo de Deus. Ele precisava ser purificado, então ele precisava tanto de sangue quanto de água. E depois diz no verso 8, e aquele que tem de purificar-se lavará suas vestes e rapará todo o seu pelo e se lavará com água. Veja a menção da água de novo. Assim será limpo. E será que ao sétimo dia rapará todo o seu pelo, a sua cabeça, a sua barba, as sobrancelhas? Olha que coisa horrível. Sujeito careca, sem pelo nenhum, nem sobrancelhas. E lavará suas vestes, e lavará sua carne com água, e será limpo. Por que ele tinha que fazer essa limpeza, essa higiene tão extrema? Irmãos, ele tinha que se livrar de tudo aquilo que a lepra pudesse ter contaminado, tudo aquilo a que a lepra pudesse ter se apegado. Lembram, essas coisas que são mencionadas aqui, são mencionadas no capítulo anterior como aqueles lugares onde podia haver lepra. Lepra no pelo, lepra na barba, lepra na cabeça, lepra na roupa. Então ele tinha que se livrar de tudo isso. Ele não podia ter nenhum ponto de lepra. Poderia ser que ele tivesse se contaminado de lepra por meio de alguma dessas coisas, por meio de uma roupa também, de uma veste. Então ele tinha que se livrar de tudo. Irmãos, isso mostra que com que seriedade nós precisamos tratar o pecado. Às vezes nós precisamos nos livrar de coisas físicas para estarmos livres do pecado. A moça casou, está casada lá com um irmão, um bom irmão, mas ela tem alguma coisa guardada ainda no seu coração, e lá no fundo do seu armário, no fundo de uma gaveta, ela tem escondida uma camiseta do seu primeiro namorado. De vez em quando ela abre aquela gaveta, dá uma olhada na camiseta, dá um suspiro de saudade, um suspiro de por que não é você? Parece bobagem, e eu não estou inventando essa história, tá? Eu conheci um caso em que aconteceu exatamente isso. A pessoa só teve libertação do seu pecado quando queimou aquela camiseta. Por quê? Porque aquilo era algo que a ligava a um pecado, um sentimento pecaminoso. Então, irmãos, o pecado precisa ser tratado com seriedade. Às vezes, nós vamos somente precisar limpar, lavar as vestes, jogar vestes fora, raspar-nos, mudar de cidade, mudar de emprego, mudar de país, se for necessário, mas nós precisamos nos afastar de tudo aquilo que foi contaminado pela lepra ou pode nos contaminar. A partir do versículo 10, nós temos uma segunda parte da purificação, agora diante do tabernáculo. Então, agora, aquele homem foi considerado purificado, tá? Ou seja, agora ele pode entrar no arraial de Israel, ele pode chegar até o tabernáculo. Mas sempre para chegar ao tabernáculo, para ter comunhão com Deus, é preciso apresentar sangue. Lembra, nós falamos bastante lá no início de Levítico da necessidade de um sacrifício vicário, um sacrifício em lugar de um sacrifício substitutivo. Então, para ter comunhão com Deus no tabernáculo, era preciso haver esse tipo de sacrifício. E é o que nós vemos a partir do verso 10. E ao 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito, e 1 cordeira sem defeito, de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha para oferta de alimentos amassada com azeite, e 1 log de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e oferecerá por expiação da culpa. E no versículo 13 fala, degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta da expiação do pecado, porque quer a oferta da expiação da culpa como da expiação do pecado é para o sacerdote.
Então, veja, irmãos, nesse segundo ponto, nessa segunda parte da purificação, ela tem relação com Deus, ela tem relação com ser franqueado a esse homem ter comunhão com Deus. Então, como eu disse, o tratamento do pecado é sempre, sempre algo muito sério, que não pode ser feito de maneira leviana, de maneira rápida. O leproso não podia, um belo dia, acordar, estou me sentindo limpo, vou lá no tabernáculo. Não, ele precisa passar por todo esse processo. Ele não podia voltar à comunhão comum com os demais israelitas, ele não poderia viver de qualquer maneira com os demais israelitas sem passar por esse processo de purificação. Então, essa purificação pessoal é um aspecto importante. A essa etapa da purificação pessoal se segue o restabelecimento da comunhão com Deus. E ambos aspectos dependem da obra de Cristo na cruz, porque as ofertas de sangue são sempre representativas do sacrifício do Senhor Jesus. E aqui diz que um dos cordeiros era oferta por expiação da culpa. Da culpa. Então, havia uma culpa particular pela lepra. Isso, então, irmãos, é o que parece confirmar, como eu já disse, que não se tratava da mera doença física, daquele problema de pele, mas era algo que era resultado da rebelião contra Deus. Olha do versículo 34 do mesmo capítulo. Quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga de lepra em alguma casa da terra da vossa possessão. Então, parece confirmar que essa lepra era resultado de desobediência a Deus, de pecado contra Deus, de rebelião contra Deus, e que ela era, então, a disciplina, o castigo de Deus por conta disso. Então, havia uma culpa particular para o fato daquele sujeito ter ficado leproso. Então, ele precisava apresentar uma expiação pela culpa, ou seja, isso tem relação com a consciência de pecado diante de Deus. A expiação pela culpa trata da nossa consciência de pecado diante de Deus, a consciência que é iluminada pelo Espírito Santo e faz com que esse homem se reconheça pecador. Também tinha uma outra oferta que era por expiação do pecado, no verso 13. Ou seja, aí tem relação com o ato de desobediência em si contra Deus. Esse é o pecado. Esse pecado também precisa ser resolvido. O problema na consciência precisa ser resolvido e o problema do pecado diante de Deus. E havia ainda uma oferta que era para ser pelo holocausto. Tá? É mencionado também no verso 13. E depois do verso 19 também, verso 20, também é mencionado o holocausto. O holocausto aponta para a morte de Cristo, que é totalmente agradável para Deus. Então, naquela oferta pela culpa, pelo pecado, também havia uma oferta de holocausto, ou seja, o leproso estava sendo lembrado da suficiência daquela morte, que Deus se agradava daquela morte. O holocausto era aquela oferta que era totalmente queimada, ou seja, toda ela era transformada em fumaça, em aroma agradável a Deus, oferta de aroma agradável a Deus. Então, o leproso precisava lembrar disso também, que nele mesmo não havia nada de aroma agradável. Deus era agradado por meio daquelas ofertas. Depois, os versos seguintes, 13 até 16, mostra como essa oferta tinha de ser apresentada, como era usado o azeite. E no verso 17 tem uma declaração interessante. O restante do azeite que está na sua mão, na mão do sacerdote, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se. E sobre o dedo polegar da sua mão direita, ou sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da expiação
da culpa. Irmãos, essa ordem aqui é importantíssima, não é por acaso. Primeiro, sangue. Primeiro, sangue. Primeiro, a redenção dos pecados. Primeiro, a reconciliação com Deus. Primeiro, a purificação da consciência. Então, em cima do sangue, o restante do azeite. Ou seja, o Espírito Santo, a capacitação para voltar a ouvir a Deus, que era colocado sobre a orelha direita. Também para servir a Deus, o dedo polegar da mão direita, e para caminhar com Deus, o dedo polegar do seu pé direito. Então são figuras, mas essas figuras correspondem exatamente ao que nós vemos no Novo Testamento. O Senhor Jesus morreu, e depois de nós crermos, ou porque nós cremos no Senhor, é que nós recebemos o Espírito Santo. E isso tem uma aplicação prática também. O pecador, quando é reconciliado, o pecador, quando é trazido de volta à comunhão, não é ele que decide quando pode voltar a servir, a voltar a estar entre os irmãos. Primeiro, sangue. Primeiro seja aplicado o sangue sobre ele, ou seja, que haja essa reconciliação com Deus que seja testemunhável, que seja perceptível. Que os irmãos possam ver que, de fato, ali houve arrependimento, houve confissão de pecado. Depois disso, então, virá o azeite. Depois disso, esse irmão voltará a ter essa bênção do Senhor, a direção do Espírito. Eu conheci um caso em determinado lugar em que o líder de uma congregação cometeu um pecado, mas ele mesmo se declarou purificado daquele pecado, ele não admitiu ser corrigido pelos outros líderes, ele mesmo se declarou purificado e ele mesmo se declarou pronto para continuar servindo. Não é assim que funciona. Azeite em cima do sangue. Primeiro sangue, primeiro sinal de que foi purificado pelo sangue, depois o azeite. No versículo 18 diz que o restante do azeite era para ser derramado sobre a cabeça do leproso. E vejam que maravilhoso isso, irmãos. Deus quer sim que ele seja totalmente seu, né? Totalmente de Deus. O azeite na cabeça, o derramar do azeite, indica essa consagração total ao Senhor, sob a direção, sob a capacitação do Espírito, mas tem um processo para isso. Deus não está jogando o leproso fora porque um dia ele foi leproso. Deus o quer todo, mas é preciso passar por um processo de purificação. É preciso passar por esse processo que vai levá-lo à plena comunhão com Deus. No versículo 19, também o sacerdote fará expiação do pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia e depois degolará o holocausto. Essa oferta pelo pecado aqui, irmãos, lembram-se, eram 2 cordeiros mais uma cordeira. Essa oferta dava ao que tinha sido curado da lepra a percepção clara da gravidade da situação em que ele estava, a situação dos seus pecados. Parecia só um problema de pele, mas quando ele vê que tantos animais precisam morrer em lugar dele, para que ele seja plenamente restabelecido a comunhão com Deus, então isso o desperta para a gravidade dos seus pecados. Sim, nós temos o sangue disponível, sim, nós podemos nos reconciliar com Deus, mas quem garante que nós vamos nos arrepender? Talvez eu já tenha mencionado para os irmãos, muitos usam a história de Davi como desculpa para seus pecados. Olha só o que Davi fez, se envolveu com a mulher do outro e Deus ainda chama ele de um homem segundo o seu coração. Eu costumo dizer o seguinte: pecar como Davi é muito fácil. Muito fácil. Qualquer um de nós pecaria tão feio quanto Davi. Agora,
quem se arrepende como Davi. Quem tem aquela profunda percepção da sua perversidade, como Davi teve. Então, o pecado é muito grave. É melhor não pecar. É melhor não brincar com o pecado. É melhor não fazer nada de modo leviano, achando que eu vou ali dar uma pecadinha e já volto. Talvez não. Talvez não tenha volta. Talvez a consciência seja tão cauterizada, seja tão envolvida pela mentira do pecado, pelo prazer que o pecado proporciona, que não tenha mais volta. Então, quando o ex-leproso vê todos aqueles animais morrendo por ele, aquilo dava a ele uma profunda percepção do pecado, da gravidade do que ele havia feito, do modo severo com que Deus trata aquilo. Para ele, subiu as feridas na pele e ele já estava limpo, mas Deus não faz dessa maneira. Tem o primeiro processo lá fora do arraial, depois tem essa outra etapa diante do tabernáculo. Pecado é uma coisa muito séria, irmãos. Muito séria. Essa é outra coisa para a qual nós precisamos estar atentos nesse tempo do fim. É um dos desafios contemporâneos da igreja, é não baixar a guarda com relação ao que Deus chama de pecado. Hoje muita coisa é permitida, muita coisa é aceita, os cristãos nem se ofendem mais, continuam sendo pecado. No verso 21, diz: porém, se for pobre, veja, se é pobre, se não tem como recursos para tantos animais, isso prova, mais uma vez, que Deus faz questão de ter o arrependido, o purificado de volta. Deus facilita, quem ama facilita. Há um caminho também para esse. E aqui fala de expiação e fala de apresentar uma dízima de flor de farinha. Flor de farinha é a farinha mais fina, mais refinada, mais peneirada. Era o melhor da farinha. Então, a expiação aponta, sem dúvida, para a morte perfeita de Cristo pelo pecado. Tudo que é necessário para tratar com o pecado está na morte de Cristo. E a flor de farinha lembra a vida perfeita de Cristo. Lembra-se que o Senhor Jesus disse que se o grão caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. E o Senhor também disse, no mesmo evangelho de João, que ele era o pão da vida. Ou seja, ele foi esse grão que se deu para ser moído, tornado em farinha, para se tornar o pão da vida, se tornar alimento para nós. Então, a flor de farinha lembra, aponta para a vida perfeita de Cristo. Por quê? Porque, mais uma vez, somente Cristo pode ser apresentado satisfatoriamente a Deus. Por isso, esse cordeiro da expiação da culpa, bem como a flor de farinha para expiação, são representações, são figuras de Cristo, porque Cristo é o sacrifício definitivo aceito por Deus. E é dito que essa flor de farinha era amassada com azeite, misturada com azeite. Isso ou seja, é mistura com o Espírito Santo. Na Bíblia, o azeite é uma figura do Espírito Santo. Foi na dependência do Espírito Santo, foi misturado com o Espírito Santo, que Cristo viveu absolutamente para Deus. A única maneira, irmãos, de nós vivermos para Deus é na dependência do Espírito Santo. É em Cristo por meio do Espírito Santo. É sendo misturados, amassados com o azeite. Então, nesse ponto, o ex-leproso, mesmo sendo pobre, ele via os seus pecados com a mesma seriedade com que Deus os via. E com a mesma seriedade com que Deus trata os pecados. Nós precisamos ter o mesmo ponto de vista de Deus. Deus trata o pecado com seriedade. E Ele quer que nós os vejamos também com seriedade e tratemos do pecado com seriedade. Nesse ponto,
ainda há, depois do versículo 37, ainda há continuação da expiação. Veja, é um longo processo. Até o final até o versículo 32, continua falando muitas vezes de expiação da culpa, expiação do pecado, fala de holocausto, fala de oferta de alimentos, fala de expiação, e muitas vezes também nesses capítulos nós temos a palavra purificação. Ele já estava curado. A cura foi dita lá no versículo 3. Depois, todo o restante é purificação. Então, perceba, irmãos, a cura da lepra é a parte mais simples, é a mais fácil. Examinou, está curado, ok. Agora tem esse longo processo de purificação. E aqui eu quero, mais uma vez, fazer uma aplicação pastoral, como eu fiz na última reunião. Essa purificação, esse processo de purificação entre os cristãos, acontece, sem dúvida, na igreja. E, como eu disse naquela ocasião, pode acontecer de um assunto desses chegar a qualquer um de nós. Irmãos, é muito fácil rejeitar um leproso. É muito espontâneo rejeitarmos um leproso, rejeitarmos um pecador, rejeitarmos um irmão que caiu. Mas toda a intenção de Deus é que ele seja purificado e trazido de volta à comunhão com o seu povo e com Deus. Nosso esforço na igreja tem de ser para trazer os irmãos de volta. Eu vejo com muita facilidade quando algum irmão cai ou quando se afasta, enfraquece, é muito fácil, primeiro daquele diagnóstico, né? Ah, nem crente era. Essa é a desculpa mais fácil que existe. Já nem crente era. Porque se está assim, então nunca foi salvo. Às vezes usam aqueles versículos bíblicos, né? Ah, ele estava entre nós, mas não eram de nós. Ou era um falso irmão, que um termo que Paulo usa. Mas será que é isso mesmo? Será que Deus nos autoriza a fazermos esses juízos tão levianos, tão rápidos, tão facilmente destacarmos irmãos? Marque aí na sua Bíblia quantas vezes aparece a expressão purificação ou purificar-se. Marca também quantas vezes aparece a palavra expiação. Veja o empenho de Deus de ter de volta aquele que havia sido um dia afastado da comunhão. E era necessário que fosse afastado, para ele não contaminar o arraial. Mas agora ele está sarado. Podemos falar em linguagem do Novo Testamento, agora ele não quer mais saber daquele pecado. Ele abandonou aquele pecado. Mas ele precisa de purificação. Precisa passar por esse longo processo. E o lugar para isso é a igreja. Observe nesse capítulo também uma expressão que se repete, é aquele que tem de purificar-se. Veja que expressão até o final, aquele que tem de purificar-se. Irmãos, todos nós temos alguma coisa em que precisamos nos purificar. Se formos sinceros com nós mesmos, se formos sinceros à luz de Deus, nós vamos ter de reconhecer isso. Que todos nós temos alguma coisa em que nos purificar. Seja na linguagem, seja nos pensamentos, seja em algum procedimento, seja na cobiça, na inveja, na raiva, na lascívia. Todos nós temos alguma coisa em que precisamos nos purificar. Então, esse processo não é para os outros, é para nós. Nós precisamos ser iluminados e, na luz do Senhor, reconhecer quão feio, quão sério, quão grave é o nosso pecado. E como nós precisamos abandoná-lo e sermos purificados pelo Senhor. Em 2 Timóteo, capítulo 2, 21, aqui na igreja de Santo André está sendo feita a exposição da segunda carta ao Timóteo, e recentemente passamos por essa porção, e eu fiquei muito impressionado porque eu li esse versículo de uma maneira nova.
2 Timóteo 2:21. De sorte que alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, preparado para toda a boa obra. Nos versículos anteriores, Paulo fala de vaso de honra e de desonra, da grande casa, vasos de ouro e prata, de pau e barro, e há muita discussão entre os cristãos, o que é a grande casa, o que é um vaso, o que é o outro. Tem uma brigaçada entre os cristãos por causa disso. O que me chamou a atenção, o que foi novo para mim, é se alguém se purificar. Ou seja, não importa o que seja o vaso de honra, importa é se purificar disso. Importa é deixar de ser o vaso de desonra, o vaso de pau e de barro, para tornar-se um vaso de honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor. Leia esse versículo junto com a primeira parte do capítulo de Levítico 14. Veja como esse verso ilumina aquela porção, e aquela porção ilumina esse verso. Quando você recebe luz do Senhor e percebe que era até aqui um vaso de desonra, que quer que isso signifique, mas agora você quer se purificar destas coisas. Então, Paulo não está dizendo, olha, uma vez você se torne vaso de desonra, acabou, meu filho, não tem mais volta, vai morrer assim. Não é isso. Se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra. Ou seja, é possível sair da posição de desonra para ser um vaso de honra para Deus. Voltando para Levítico 14, para concluirmos, a segunda parte do capítulo fala da lepra na casa. Muito do que lemos nesse capítulo é semelhante ao que nós vimos na primeira parte e também no capítulo anterior. O que a gente precisa destacar aqui é que o leproso tinha ligação com o tabernáculo, ou seja, era do período da peregrinação de Israel, no deserto. A casa é quando eles entrassem na terra prometida, diz no verso 34, quando tiverdes entrado na terra de Canaã. Por quê? Porque no deserto, evidentemente, eles não podiam ter casas, eles estavam em peregrinação. Então, aqui está falando de uma situação mais definitiva, né, do povo assentado. Muitos estudiosos da Escritura entendem que isso pode ser aplicado a uma assembleia de irmãos, a uma igreja, a uma reunião de irmãos, pelo fato da casa ser construída de pedras, né? O leproso era um ente só, uma casa era construída de pedras. E o processo de eliminar a lepra era arrancar as pedras contaminadas e colocar outras no lugar. Então, isso pode ser aplicado, eu não estou dizendo que é isso, mas pode ser aplicado, vemos alguns princípios aqui, ao que acontece em uma igreja. Na primeira parte era com o indivíduo, aqui com uma igreja. As pedras contaminadas deviam ser eliminadas antes que comprometessem toda a casa. Em suma, era isso. Mas, irmãos, nós não fomos chamados para eliminar pedras. Nós fomos chamados para sermos edificados uns com os outros. Nós somos pedras vivas. 1 de Pedro 2,5 diz isso. 1 de Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Nós somos pedras vivas, irmãos. E nós sabemos que a edificação dos cristãos, que implica relacionamento entre cristãos, é cheia de desafios. E nós gostaríamos, perdoe-me se eu generalizo,
Mas nós gostaríamos que algumas pedras fossem removidas, né? Porque elas dão muito trabalho. Mas Deus faz questão de cada pedra. Deus escolheu cada um para estar no seu corpo. Não foi por acidente, não foi um erro. Deus escolheu a cada um pessoalmente para estar no seu corpo. Em 2 aos Tessalonicenses 3, 14 e 15, Paulo diz: mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhem. Mas tem o verso seguinte: e não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Percebem a ênfase de Paulo? Não é porque aquele irmão é um desobediente ou rebelde com a palavra, que você vai simplesmente arrancar e jogar fora. Isso acontece em último caso. Tá? Ou seja, quando de fato, não há nenhum arrependimento, não há nenhuma comoção daquele que está contaminando a igreja, que está espalhando o seu pecado pela igreja, está contaminando outros irmãos, está criando uma rebelião, é outro assunto. Tá? Esse é um assunto muito especial de disciplina da igreja, não vamos nos preocupar com isso. Eu quero enfatizar aqui essa escolha, irmãos, pela edificação, pela purificação, o investimento nos irmãos para que sejam firmados, para que sejam purificados, para que sejam mantidos na igreja. Em 2 Coríntios, capítulo 10, 2 Coríntios, capítulo 10, essa é aquela epístola em que Paulo precisa falar de maneira muito severa, porque os coríntios estavam dando ouvidos a falsos apóstolos, então havia um monte de gente causando problemas lá em Corinto. O que Paulo poderia ter feito? Expulsado todo mundo da igreja, não é? Chamar todo mundo de pedra com lepra, arrancar tudo da igreja, começar de novo, qualquer coisa assim. Mas o que ele diz no capítulo 10, verso 8? Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição. Veja, irmãos, o poder que Paulo tinha, que era dado pelo Senhor, era para a edificação dos irmãos, não para a destruição. Não para apontar o dedo e mandar esse embora, aquele outro embora, denunciar publicamente. Não, para edificação, para que eles fossem resgatados. Lá em Mateus 18, que é a segunda referência nos evangelhos à igreja, Mateus 18, nós vamos concluir aqui, Mateus 18, versos 15 de Mateus 18, muitos cristãos lembram só a parte do gentio e publicano. Parece que é o que mais procuram. Mas ele começa no 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Muita gente já começa com o dízimo à igreja. Não é? Tem um problema que o irmão já espalha para todo mundo. Alguns que têm acesso ao púlpito falam do púlpito. Não. Vai entre ti e ele só. Qual é o objetivo? Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Irmãos, esse é o objetivo. O objetivo não é ficar achando gentil e publicano. O objetivo é ganhar o irmão. Mas se não te ouvir, ou seja, se não conseguiu ganhar o teu irmão, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Olha o investimento que é feito. Você não conseguiu resolver sozinho? Pede ajuda, pede reforços, pede ajuda de mais irmãos para ouvirem a conversa, ouvirem a comunhão. Eu fico pensando que se nós fizéssemos mais disso, talvez esses outros 1 ou 2 irmãos dissessem assim, né? Eu estou com um problema com o irmão X,
Aí eu fui a ele, não, a gente não conseguiu se acertar, daí chamei o Anderson e o Cícero, vão lá comigo conversar com esse irmão, aí os dois ouvem a gente conversar, aí o Cícero e o Anderson vão dizer, irmão, me desculpe, mas quem está errado é você. Você é que pecou contra o seu irmão, você está exigindo o que ele não te fez. Talvez se fizéssemos mais isso, fôssemos mais corrigidos na nossa justiça própria. E se não as escutar, dize-o à igreja. Para que é para dizer para a igreja? Para ganhar o irmão. É mais uma instância para tentar ganhar o irmão. Para que o irmão não permaneça no pecado, para que aqueles dois não se dividam, não se afastem um do outro. E se também não escutar a igreja, eu imagino que aqui tem algo que muitos irmãos nunca tenham percebido. Considera-o como um gentil e publicano. Não diz que é a igreja que vai considerar. Considera você. Você que tem o problema com seu irmão, é você que vai considerá-lo gentil e publicano. Por quê? Porque é um problema pessoal. Se eu tenho um problema com o Anderson, não há razão de eu tentar convencer os demais que eu estou certo e o Anderson está errado. Não, considera-o como gentil e publicano. E o que se faz com gentil e publicano? Odeia? Não, prega o evangelho. Arranca, joga fora, despreza? Não, prega o evangelho. Tenta aproximar-se dele, tenta levar luz a ele. O objetivo é sempre ganhar a teu irmão. Então, que o Senhor nos ajude, irmãos, a aprendermos a nos relacionar adequadamente com o Senhor, a olharmos com seriedade para os nossos pecados, a lidarmos com eles com seriedade e também nos dispormos a edificar a igreja. Há muitos desafios, sem dúvida. Não é fácil o relacionamento entre pessoas tão distintas, tão diferentes, que Deus colocou juntas, mas nós precisamos usar o poder, a palavra, o que nós temos para edificação, não para destruição. Amém. Amém, irmãos. Graças a paz, os irmãos que estão aí ainda conectados. Amém. Amém. Mais uma vez, irmão Francisco, essa reunião, junto com a de nós ontem, os irmãos que estavam ontem podem ter dito, eu acho que o irmão Francisco combinou com o irmão Anderson e disseram assim, vamos falar a mesma coisa? Vamos se ajustar. Mas, irmãos, eu quero só dizer para os irmãos que eu não sento com o Francisco para conversar sobre o que nós vamos falar. Isso já faz muito tempo. Nós estamos sentando para falar sobre a conferência. Mas ontem, Francisco, nós estávamos falando sobre a insurreição de Arão e Miriam contra Moisés, e nós começamos de Levítico 19, verso 17. Viemos lá para falar sobre, começamos falando sobre a questão de, deixa eu só relembrar aqui o capítulo, foi um dos que nós lemos, Levítico 19, 17, não odiarás a teu irmão no teu coração. É a primeira expressão. Aí depois a continuidade não deixará de repreender o teu próximo e tal, e tal, tal. E a gente usava exatamente isso, porque eu vi um comentário em 2 livros dizendo assim, né, que o Arão e a Miriam, que incitou Arão, eles tinham incitado porque tinham incitado uma liderança e etc e tal. E a ideia é exatamente essa. A Bíblia não apoia, a gente falava disso ontem, de forma alguma você vê o erro no seu irmão e não dizer nada. A Bíblia não tem esse caminho. Mas a Bíblia tem vários caminhos que um dos primeiros que nós ontem em comunhão percebemos, é perceber com que coração eu vou tratar aquela questão daquele irmão. É por raiva, é por inveja, é por tropeço, é por ganância. Aí nós lemos ontem Gálatas 6, né, se alguém de vós tiver alguma ofensa, né, vós que sois espirituais, vão ter com o irmão.
lemos a primeira carta de Timóteo, que Timóteo vai dizer, Paulo escreve a Timóteo dizendo que os anciãos sejam repreendidos, sim, mas como se fosse seu pai, não de qualquer forma. As irmãs podem ser repreendidas? Pode, mas como se fosse sua mãe. Como é que você chega para sua mãe para repreender ela? Ou seja, ninguém na Assembleia é intocável, porém, nós precisamos saber como e de que forma essas repreensões serão feitas. Não é de qualquer forma como se faz hoje. Não é chegar no Facebook, falar mal do irmão e etc. E tanta coisa que aí. Então, assim, eu fico muito feliz porque eu acredito que o Senhor queria tratar isso conosco, tanto ontem como hoje. Essas questões de pastoreio, essas questões de como chegar até o irmão, de que forma falar. E, como o próprio irmão disse, o intuito, muitas vezes, que alguns irmãos chegam, inclusive eu disse aos irmãos ontem, Francisco, há mais de 15 anos atrás, um irmão chegou para mim de uma forma tão errada, mas tão errada, que sempre que eu leio Gálatas 6, eu lembro disso, porque 6 meses depois, ou menos, esse irmão caiu na mesma coisa. Cometeu o mesmo pecado, de forma muito mais escancarada. Mas a forma que ele foi me repreender, e eu era passivo de repreensão, eu deveria, naquele momento, ter sido corrigido, sim, mas a forma que ele fez foi tão presunçosa e prepotente que o Senhor fez com que esse capítulo se cumprisse na vida dele. Ele passou pela mesma vergonha, na mesma congregação, e teve que passar por um vexame que seria desnecessário. Então, que o Senhor nos ajude, irmão. Que rica palavra. Há muitos... A lepra, todos nós somos passíveis de tê-la. A mesma Miriam, a gente leu Miriam batendo de tamborim, profetizando depois do cântico de Moisés. E está lá a Miriam, agora tendo que ser leprosa e passar por sua disciplina. E ontem nós também falamos, mesmo o Senhor perdoando toda essa questão da lepra, ainda temos muitas vezes uma vergonha a carregar. Né? Ainda vai ter a vergonha. Então, sim, algum irmão, desculpe, é porque eu queria tocar esse assunto da grande semelhança do Senhor, dos dois falar, mas eu queria deixar os irmãos livres, se alguma irmã ou algum irmão tiver algo a falar, a perguntar sobre o que foi dito, fique à vontade. Boa noite, irmãos. Essa palavra de ontem, irmão Anderson, e hoje, ela tem tocado muito o meu coração, porque é exatamente isso que eu particularmente estou vivendo na congregação, né? Fui escancarado, né? Fui exposto. Agora, qual o motivo? Por querer a centralidade de Cristo na pregação. Fui chamado de querer ser sabido, hipócrita até dizer já chega, idiota, estúpido, porque querer pregar o evangelho a quem já é evangelizado. Mas, assim, eu sinto, assim, isto da parte da liderança. Misericórdia por essa gente. Como é que aqueles que deveriam edificar estão destruindo? Mas, graças a Deus, eu tenho chegado a um porto seguro, que são vocês, né? E eu já tenho recebido ligações e visita de alguns irmãos, e é o que eu tenho a falar. Nós não precisamos de mais nada, a não ser Cristo, porque nele estão todos os tesouros e riquezas que nós precisamos. É só isso que nós